Fala pessoal, beleza? Bom, terminamos a revisão de 2020 e agora vamos dar uma olhadinha em qual foi o nível que o INEP atribuiu para cada uma das questões e qual foi o índice de acerto em cada uma dessas questões, tá? Essa informação, pessoal, ele está bem lá no finalzinho da apostila, tá? Se você adquiriu essa apostila, as estatísticas do Enem estão lá na página 67. E eu apenas copiei essas estatísticas aqui, tá? Então tá aqui a estatística das questões e vamos voltar lá para a página, acho que 2 talvez, 3, não sei, e dar uma olhadinha no como que o INEP classificou essas questões e qual foi o índice de acerto. Primeira questão, ela tem a ver com interferência de ondas. O INEP a classificou ela como uma questão de nível médio. Eu classificaria como de nível fácil, porque ela é bem introdutória com relação ao assunto, tá? Outras questões que podem surgir que tem a ver com interferência. Por exemplo, por que você tem que desligar o celular quando você está voando, né? Quando você está no avião? Possibilidade, né? Porque há uma pequena possibilidade de interferência com os equipamentos, tá? Então tem a ver com interferência, soma de ondas, tá? E o índice de acerto foi de 39%. A questão 2, galera, eu vou fazer um comentário da questão 2, vai valer para qualquer questão de eletrodinâmica e de eletromagnetismo também. Eletrodinâmica, eletromagnetismo, são assuntos que acabam sendo um pouco deficitários no ensino médio no Brasil, tá? Principalmente escolas públicas, tá? E até algumas particulares. É um assunto que às vezes fica mais para o final do ano, dependendo do cronograma, e aí não dá tempo de você estudar esse conteúdo. Então, minha sugestão para o Enem, se você sabe pouco de eletrodinâmica, trabalhar com resistência, corrente, corre atrás, tá? É um assunto que é bem recorrente e o índice de acerto é pequeno. E o lado bom disso, se você tem dificuldade, é que ali é um ponto em que você pode crescer nesse período de 2 meses até a prova do Enem. Então, correr atrás desse assunto é uma boa, tá? Então, questão número 2, eletrodinâmica, ela foi classificada pelo INEP como uma questão de nível médio. Eu concordo, tá? É uma questão que dá um pouquinho de trabalho ali. Então, ela não seria uma questão fácil, seria uma questão médio, médio mais, digamos assim. E também porque ela vai trabalhar ali com unidades múltiplas, né? Da unidade de medida base ali da grandeza que você está falando. Por exemplo, esse quilo, né? Que corresponde a 10 a terceira. O mili, que é 10 a menos 3, tá? Então, assim, é uma questão de eletrodinâmica relativamente fundamental, tá? Mas que se é pouco abordado, pouco aprofundado, de um modo meio geral, nas escolas do Brasil, tá? A questão número 3 tem a ver com calorimetria, é um assunto um pouquinho mais abordado, tá? Então é muito importante você correr atrás, você entender como aplicar essas fórmulas de potência, a do que macete, né? MC delta teta, a massa vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura te dá a quantidade de calor necessária para aquecer uma substância, densidade, tá? É uma formulinha também importante. E juntar tudo isso tornaria essa questão um pouquinho mais dificultosa mesmo, tá? Então, beleza, uma questão média ali e o índice de acerto baixo, esperado, porque tem que fazer um pouquinho mais de conta, tá? Um assunto também que eu recomendo calorimetria é um assunto bastante recorrente, tá? Do, nos vestibulares de um modo geral, no Enem, que é o nosso caso aqui. A questão número 4, ela foi considerada uma questão fácil pelo INEP, concordo, mas o índice de acerto é absurdamente baixo, né? 22%, próximo de 20%, então é muito próximo do índice de chute. Aí volta no mesmo comentário que eu fiz a questão 2. De fato, né, eletrodinâmica é um assunto pouco abordado no ensino médio. E, galera, o Enem adora colocar questões com desenhinhos. Se você saber como que você pega uma pilha para ligar um LED, como você conecta um multímetro, um amperímetro em um circuito, só como. Você não tem nem que fazer conta, tá? É muito recorrente. Essa questão até tinha que fazer conta, porque tinha que ver se era só 0,5 ampere ou 12 ampere, né? Que era corrente de fuga e tal. Então, assim,
é comum cair questões que é só desenhar, tá? Ou só entender como é o esquema e reconhecer qual é esse esquema, tá? Não precisa fazer conta. É muito comum questões assim. Questão 5, o INEP classificou como uma questão fácil, concordo. O índice de acerto de 54%, já considero um índice de acerto um pouquinho mais elevado, né? Muita gente, às vezes, deve pular as questões de física, não dá tempo de ler, porque a prova é extensa, tá? Então, parte dessas pessoas que erraram, às vezes foi porque não deu tempo, teve que chutar. Mas é uma questão aí que eu considero que ela é, sim, fácil. E você aprende isso no início ali dos estudos de cinemática, de lançamento horizontal, lançamento oblíquo. Se você tiver dificuldade, galera, vai atrás, tá? Porque é comunzaço esse tipo de pergunta, tá? Qual é a trajetória de um objeto? E é muito importante você acertar, tá? Outro dia a gente pode até discutir um pouquinho mais sobre o TRI, que é uma teoria que chamada teoria de resposta ao item, que o Enem usa para calcular a sua nota. Essa questão é considerada uma questão fácil e se você errar, ela vai te prejudicar no cálculo das demais questões de física. Então, esse tipo de questão você não pode errar, tá? Então, reforço, tá? Com dúvida, pergunta, busque mais conteúdo, peça referência, tá? Eu posso indicar algum vídeo, se você tiver algum canal que você queira saber a minha opinião, eu posso falar, não, é confiável, beleza? Em geral vai ser, tá? Alguém que coloca um conteúdo no YouTube, que grava videoaulas, é alguém que tem que dedicar minimamente para fazer isso. Então, em geral, se forem videoaulas mesmo, deve ter deve ter um certo grau de confiabilidade, tá? Questão número 6 é uma questão considerada de nível médio para o INEP e teve um índice de acerto de 22%. Eu até consideraria uma questão de nível difícil, tá? Porque é bem específico, mas pela especificidade que tem a ver com ondas estacionárias e tem a ver com você saber como quais são as frequências permitidas no caso de ondas estacionárias em tubos fechados, tá? Então eu diria que é uma questão difícil devido à sua especificidade. Então para mim é esperado um índice de acerto baixo mesmo, tá? 22%, uma questão difícil. O Enem tem aparecido um pouco mais de questões assim. Se você tiver dificuldade em outros assuntos da física, a minha orientação é que você sane a dúvida em outros assuntos, como eletrodinâmica, que tem um índice de incidência elevado, e deixe esse assunto para você tirar suas dúvidas mais para frente, tá? Acho que você consegue acertar mais questões se você focar suas energias ali em aprender um pouco mais de eletrodinâmica, tá? Mas se você já tem ali uma boa base em física, se você já tem uma boa base em ondulatória, você acertou grande parte das questões anteriores, aí sim, procure sobre ondas estacionárias em cordas e em tubos, tá? Aí vale a pena você dar uma aprofundada nesse assunto. Questão 7, questão de nível baixo, concordo, mais uma questão que tem a ver com elétrica, tá? Então, mais uma questão que se tiver um índice de acerto baixo, não me surpreende, tá? Assunto extremamente fundamental, extremamente, digamos, básico, introdutório mesmo dessa parte de eletrostática, principalmente, que é a blindagem ou gaiola de Faraday. Vou até escrever isso aqui, ó, tá? Qualquer coisa, busque por esse assunto, né? Chamado gaiola de Faraday. Gente, esse é um assunto extremamente importante, tá? E eu, de certo modo, eu até me surpreendi pelo índice de acerto baixo, tá? Essa questão aqui, apesar de elétrica ser um assunto pouco abordado, me surpreendi, tá? Mas a próxima questão tem um resultado bem interessante, tá? Cinemática é um assunto muito mais abordado no ensino médio.
é um conteúdo que as pessoas têm mais noção, têm mais conhecimento, tá? E por essa questão sendo uma questão um pouquinho mais complicada, porque o pessoal costuma ter um pouco de dificuldade quando há variação da velocidade, depois essa velocidade é constante, tá? Mistura movimento uniforme com movimento uniformemente variado. Há uma tendência das pessoas errarem, né? Fazer algum errinho ali que é um erro comum, tá? Então, muitas pessoas devem ter cometido o mesmo erro. Isso explica porque o índice de acerto é inferior a 20%, tá? Porque algumas pessoas que chegaram na metade do caminho, erraram alguma continha, escolheram alternativas incorretas, tá? Então, essa daqui teria mais chance de você acertar se você não, né? Na média, né? As pessoas teriam mais chance de acertar se chutasse. Bom, não tem muito o que comentar dessa, ela realmente é uma questão um pouco mais trabalhosa. Esse resultado não é estranho, tá? O fato de acertar, do índice de acerto ser inferior ao de chute, isso acontece principalmente com questões que te levam a usar a intuição de forma incorreta, tá? A questão 9 não me surpreendeu, apesar de ser elétrica, o índice de acerto é um pouco mais elevado porque é um assunto que muitas vezes é abordado no ensino fundamental também. É visto em física, é visto em química, é visto em ciências. Então não me surpreendeu, tá? Você tem que saber que os elétrons é que são as partículas carregadas que podem se mover. Tá? Então é uma questão que eu concordo com o INEP, uma questão de nível baixo, e o índice de acerto quase 50%, tá? É 49% ali. Próxima questão. Gente, eu tinha comentado lá no comecinho, na questão 2, que os assuntos de eletromagnetismo e eletrodinâmica são assuntos que, em geral, o pessoal tem dificuldade porque muitas vezes é pouco abordado no ensino médio, tá? Não é um assunto que a gente trata muito, embora por lei, né? Tipo, pelas bases nacional comum curricular, é um conteúdo que deveria ser abordado, mas seja lá por que razão, às vezes ele fica lá por final, acontece algum imprevisto, problema no cronograma, enfim, X. Faz parte do conjunto de assuntos pouco abordado. Então, é esperado que o índice de acerto seja baixo, como é um assunto que as pessoas não dominam muito, é esperado que a porcentagem de pessoas que acertaram essa questão, né, o índice de acerto, seja próximo dos 20%, tá? E é justamente próximo dos 20% e não abaixo dele, igual a questão número 8, porque a questão número 8 é um assunto que muita gente vê, mais pessoas veem. Então, mais pessoas tentam, tá? Então, quando é um assunto muito difícil, a tendência é de que o índice de acerto seja próximo a 20. Tá? Questões com índice de acerto menor que 20 é um indício de que a questão ela é vista por mais pessoas, é aprofundada por mais pessoas, tá? Só que aí tem, entre aspas, né, questões com índice de acerto menor que 20, tem, entre aspas, uma pegadinha, né? Questão 20, questão 11. Essa questão me surpreendeu, tá? Por quê? É muito importante você saber que o infravermelho ele está associado ao transporte de energia térmica. Cuidado, tá? A gente costuma fazer essa associação, tá? O infravermelho transporta calor. Não é bem assim, é que o infravermelho ele é mais facilmente absorvido pela matéria e, portanto, ele é transformado em calor com mais facilidade, digamos assim. Então, no ensino médio e até no fundamental, é comum a gente relacionar infravermelho com calor sendo transportado. Lembrando que calor não é calor no sentido que a gente usa no dia a dia, tá? Nossa, tá calor. Não é isso. Calor na física é energia térmica trocada. Energia trocada. Então, se um corpo recebe calor, ele fica com mais calor? Não. Porque calor é o nome que a gente dá para essa operação de troca de energia térmica, tá? Quando um corpo recebe calor, ele vai ter mais agitação térmica, ele vai ter mais energia interna, tá? E o infravermelho ele é capaz de aumentar a energia térmica das coisas. Então, por isso que a gente acaba falando,
Infravermelho é o transporte de calor, porque ele causa o mesmo efeito que o fornecimento de energia térmica direta, tá? Por isso, eu esperava um índice de acerto maior, mas essa eu errei, tá? Não sei qual é o porquê que as pessoas elas não compreenderam isso, tá? Não sei se, enfim, não sei se é a forma com que isso é explicado, não sei, tá? Mas é uma coisa que você pode ter eventualmente visto em geografia, quando a gente fala de efeito estufa, de ilha de calor, em biologia, por razões parecidas, em química, em física, em ciências. Por isso que eu achei que seria algo mais, um índice de acerto maior. Questão 12. De acordo com o INEP, a questão tem nível baixo e o índice de acerto foi de 24%. Eu até me surpreendi ter um índice de acerto um pouquinho maior do que 20%, tá? Acho que as pessoas fizeram meio que por lógica, né? O compressor vai ter que realizar mais trabalho, por isso que ele gasta mais energia. Não tenho opinião formada sobre essa questão também não, tá? A 12. A questão 13, galera, vai uma dica aí, tá? Se você errou a questão 13, busque por paradoxo hidrostático, teorema de Stevin, eu até deixei o nome aqui embaixo, né? Stevin, isobárica. Por quê? É um assunto relativamente recorrente, tá? Como é muito pontual, pode ser que não caia esse ano, tá? Mas é um assunto importante. Você saber reconhecer que para determinar a diferença de pressão entre duas lâminas d'água, você precisa considerar apenas a altura do nível da água. Então, por exemplo, qual a diferença de pressão entre esse ponto e esse? É a mesma que entre esse ponto e qualquer outro numa mesma horizontal. O que eu estou dizendo? Que numa mesma horizontal, a pressão é igual, tá? Desde que eu esteja no mesmo fluido. Então, a pressão aqui, 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 que é o mesmo fluido, são todas idênticas, tá? Isso é conhecido como paradoxo hidrostático. Paradoxo porque é não intuitivo, tá? Beleza? Então, tem dúvida nessa? É mais um assunto importante. Mas em termos de prioridade, se você tiver muita dificuldade em eletrodinâmica, eu colocaria eletrodinâmica como prioridade número 1, tá? Da física, que é o que mais tem aparecido. Depois, calorimetria, é algo que é mais possível que você tenha visto, prioridade 2. E aí, terceiro item, hidrostática. Tá? Hidrostática é bem pequenininho, colocaria como uma sugestão aí de prioridade 3, a depender de como você, de como foi o seu desempenho, tá? Nessa resolução aqui, beleza? Bom, questão agora número 14. A questão número 14, eu até consideraria ela uma questão, de certo modo, até difícil, tá? Porque você tem uma relação entre escalas. Mas por que o índice de acerto dela foi tão maior assim? Pô, de 20%, que é o índice de chute, para 40%, né? Então, é bastante, né? Se a gente considerar que 20% é necessariamente o número de pessoas que acertaram a questão por chute, a questão 13, por exemplo, só 4% das pessoas acertaram de fato. Já 14, 20%, 5 vezes mais pessoas acertaram. Como? Né? Cuidado, eu acho que eu sei por quê. Quando a gente faz as operações, a gente descobre que a resposta ela é proporcional à própria escala. E a escala é de 1 para 100. Então, a resposta deve ser, assim, de forma bem abstrata, sem ler a questão de novo. Deve ser vezes 100 ou dividido por 100. Como não tem 1 sobre 100 aqui nas alternativas, ou seja, 10 a menos 2, um chute muito comum que muita gente faz é tentar achar algo que seja proporcional à escala ou inversamente proporcional. Então, se fosse uma questão dissertativa, acredito que o índice de acerto seria baixíssimo. Por ser de múltipla escolha, ela acaba tendendo, né, ela acaba fazendo com que as pessoas tendam a chutar alguma alternativa
cuja resposta seria o produto da escala, 100, ou a divisão, tá? Então, não se engane. O índice de acerto não é necessariamente um índice para verificar se a galera conhece esse conteúdo ou não. Inclusive, só para finalizar o vídeo, vamos voltar nessa questão aqui de cinemática, cujo índice de acerto é de 17%. Essa questão tem um índice de acerto menor que 20%. E eu acredito que seja um conteúdo muito mais visto pelo pessoal de modo geral, pelos alunos no Brasil. Então é um assunto muito mais conhecido. Já a questão número 14, eu considero uma questão difícil. A gente poderia mudar ali a pergunta de modo a chegar num outro resultado que teria um índice de acerto muito baixo, muito perto de 20, um índice de acerto de chute. Então não se engane, tá? Essa porcentagem ela não pode ser usada como uma classificação, como uma questão fácil, médio ou difícil, beleza? E é isso, pessoal. Beleza? Então, bons estudos, deixe suas dúvidas aí. O planejado aqui é soltar as resoluções de um ano a cada 2 semanas, tá? Então, ao longo dessas 2 semanas, vocês vão estudando as questões que caíram, para ficar uma coisa bem leve mesmo, tá? Para vocês poderem estudar outras disciplinas e para também ter recorrência no estudo, porque às vezes vale muito mais a pena você focar, ou melhor, diluir os seus estudos, ver um pouquinho cada dia, do que pegar todo o conteúdo e ver tudo de uma vez em meia hora, 1 hora, 2 horas, 10 horas, 12 horas, tá? Então é muito melhor você ver um pouquinho todo dia, em doses quase homeopáticas, do que fazer tudo de uma vez, tá? Próximo vídeo, próxima semana, a gente começa a resolução das questões do Enem de 2021, beleza? Na nossa apostila, a numeração ela continua. Então é isso. Até o próximo vídeo. Valeu, abraço e